grande alegria em poder ver crescimento, desenvolvimento, e honramos ao Senhor por isso, pela vida dessa igreja local. O tema que eu vou tratar hoje, que já foi anunciado pelo pastor Augusto Praia, é especificamente sobre glorificando a Deus no culto. O meu objetivo, irmãos, é estabelecer uma relação direta entre a obra da redenção, né, o Deus Criador e Redentor, com o conceito de culto. E com isso, as implicações do ser de Deus e da obra de Deus, no modo como a igreja o adora, fazendo com que a prática disso signifique de fato dar glória a Deus, como nós glorificamos ao Senhor no culto. Parece complexo, mas a ideia ela é simples, porque ela está em toda a Escritura, podemos dizer assim, né? Então, por exemplo, quando você ouve as palavras do Senhor no capítulo 4 de Êxodo, convocando Moisés para anunciar a Faraó que liberte o povo e deixe o povo ir, uma das primeiras declarações de Deus, ela é exatamente essa: deixe o meu povo ir para que no deserto me adore, ou para que sacrifique ao meu nome. Então o Senhor faz uma direta associação entre libertação e culto, entre libertação e serviço, não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta particularmente, ele vai dizer a partir do verso 9, que ele está se dirigindo à igreja que foi liberta. Ele diz o seguinte: vocês deixaram, essa linguagem que ele utiliza, vocês deixaram os ídolos e se converteram ao Deus único e verdadeiro. Então, há uma associação clara entre o abandono de ídolos. Então, não só, veja, abandonar os ídolos significa abandonar um modo de serviço, um modo de culto, um modo de adoração, e agora vocês servem ao Deus vivo e verdadeiro, né? Linguagem que ele extrai declaradamente, explicitamente, do profeta Jeremias, no capítulo 10, quando ele vai tratar da diferença entre o Deus verdadeiro e os ídolos. E ele diz: olha, o Deus verdadeiro, ele é aquele que criou os céus e a terra. Os ídolos são feitos por mãos humanas. Isso tem implicação direta, não é? O que é feito com as nossas mãos e o que é feito por Deus. Então, entenda, de um lado você tem o ídolo, que é feito por nossas mãos, isto é, feito por aquilo que nós imaginamos, feito por aquilo que nós pensamos, e você tem serviço a Deus, que Ele é o soberano Criador de todas as coisas, e que não é adorado segundo as minhas imaginações, mas segundo aquilo que Ele é. Você entende? Então, há uma íntima relação, nós podemos afirmar assim, entre servir ao verdadeiro Deus, no sentido de ser liberto, não é? E culto. Há uma íntima e profunda relação, não é? Isso, eu queria me fundamentar para isso em uma seção da Escritura. Obviamente, eu estou dando a ideia geral para os irmãos, mas eu queria me basar isso em um específico texto da Escritura, porque é o texto que eu estou expondo na igreja. Já eu estava falando com o presbítero Nakamura, né, o André, sobre a exposição de Deuteronômio. Então eu estou quase 2 meses no capítulo 24 e eu estou com dificuldade de sair, porque são tantas leis isoladas que eu estou pregando uma lei por domingo. Eu não estou me sentindo capaz de pregar 2, 3 leis no domingo só, certamente com um custo de não falar tudo que o texto está ensinando ali, né? Isolando uma lei já é difícil, imagina pregando 2, 3 no mesmo dia do Senhor. Então, Deuteronômio tem sido uma grande experiência, e isso foi despertado no decorrer da exposição de Deuteronômio. Então, quando estava expondo Deuteronômio, essas coisas ficaram muito claras na minha mente. Essa íntima relação, certo, entre o que Deus é e a obra da redenção, e o serviço e o culto, e como isso de fato glorifica a Deus, e como isso de fato dá glória a Deus, como isso é importante para nós entendermos. E quero convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 6.
Deuteronômio capítulo 6. A partir do verso 1 nós temos aí algumas declarações importantes, mas vamos ler, eu não vou me deter em toda a sessão que eu vou ler, mas vamos ler do verso 1 até o 13, até o 14. Diz assim o texto sagrado: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teus filhos, de teu filho. Ouve, pois, ó Israel, do teu filho todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Aí o verso 15 apenas: porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós clamamos a tua graça, a tua direção, a tua orientação, a tua iluminação do teu Espírito, para podermos, ó Deus, compreendermos a tua santa palavra e assim conhecermos mais do Senhor e dessa forma vivermos de conformidade com aquilo que temos aprendido da tua parte, pelo teu Espírito apenas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. É interessante notar, segundo aquilo que falamos no início, que logo imediatamente após a declaração de quem é Deus, veja só, ou do que é Deus, no verso 4, quando ele diz assim: ouve Israel, não é? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Quando ele faz essa declaração, imediatamente vem uma ordem, não é? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E isso vai culminar em vários aspectos: ensino aos filhos, guardar no coração a verdade, instruir os filhos no caminho, em todo canto, no andar, no levantar, no ir, no vir. Tudo isso você vai instruir segundo aquilo que você sabe. Então, o Senhor é o único Senhor. O Senhor, Ele é único, não há outro. É por isso que isso vai demandar imediatamente no verso 13 e 14 que nós lemos, que não se deve adorar outros deuses. Você percebe? No verso 14 ele vai imediatamente declarar isso. Não se deve, é proibido pela lei de Deus, segundo aquilo que Deus nos ensina, adorar outro Deus além do único e verdadeiro Deus. O conhecimento do que Deus é, a obra que Ele trouxe e que Ele fez redentora, traz um modo claro de como a igreja deve servir ao Senhor de todo o coração. E se fizermos assim,
assim nós vamos glorificar a Deus. Você prestar bem atenção, o que exatamente o livro de Deuteronômio passa a nos ensinar. Deuteronômio, não é? Pelo nome, alguém pode pensar que é a segunda vez que a lei ela é repetida simplesmente, ou a repetição da lei. Não, não é necessariamente a repetição da lei. Nós estamos falando aqui para uma geração que não é a geração que saiu do Egito, porque a que saiu do Egito, ela morreu no deserto, grande parte deles, por causa do pecado, da incredulidade. Então agora Moisés está falando com a geração que não viu aquilo que aconteceu, o Mar Vermelho engolindo Faraó e seu exército, as pragas do Egito. O que eles sabiam era que os seus pais contavam, falavam. Então agora ele vai não apenas falar a lei, ele vai explicar a lei. Ele vai dizer exatamente o que ela significa. Se você voltar comigo no capítulo 1 de Deuteronômio, nos versos 4, particularmente o verso 5, 4 e 5, ele diz assim, de Deuteronômio 1, veja o que diz a Escritura, 4 e 5. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote e em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo, é bem interessante notar, irmãos, que não é dado a Moisés simplesmente o falar a lei, mas agora ele passa a explicar a lei. Então ele começa a recontar a história e trazendo as nuances importantes que vão culminar no caráter da adoração. Então o modo como Deus os liberta, entenda, lá no Êxodo Deus disse, deixa o meu povo ir para que no deserto me adore. Então o modo como Deus tira Israel, a maneira como ele tira Israel, a ordem e a lei que ele dá a Israel, não é? O poder dele manifestado implica que Israel é o povo escolhido de Deus, como a igreja do Senhor do Antigo Testamento, e que Deus implica que esse povo o adore segundo aquilo que eles aprenderam nessa obra redentora. Nessa obra redentora. Se você não se cansar de mexer comigo em Deuteronômio, eu queria que você abrisse as Escrituras no capítulo 4, particularmente, não é? Capítulo 4, a partir capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, o Senhor vai mostrar, Moisés exorta o povo à obediência, o que ele passa a fazer aqui, mas logo no início, no verso 9, preste atenção, a partir do verso 9, ele diz assim, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Preste atenção no detalhe, não é? Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Não te esqueças do que vocês viram. Preste atenção no que vocês viram. Guarda a tua alma. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos, aos filhos de teus filhos, não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. O que é exatamente que o verso 9 está concluindo? Tão somente guarda. Volte comigo um pouquinho na sequência do capítulo 4, verso 6. Ele diz assim, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há, que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus,
todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Veja, servir a outros deuses significa submeter-se às regras e às leis daqueles deuses. Servir ao Senhor significa submeter-se às regras e às leis do Senhor. Isso aqui é interessante notar, que o capítulo 4, ele passa a declarar o sola escritura, se nós podemos dizer assim, nada poderá ser acrescentado às escrituras. Veja agora o verso 2 e veja por que ele conclui dessa forma: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Entenda, a lei que eu entreguei, não há lei nenhuma que se compare a essa. E se vocês seguirem os meus mandamentos, dirão: não há povo mais sábio do que o povo que segue essa lei. Se você comparar com a regra das outras nações, se você comparar com o modo de vida dos outros povos, se você comparar com o culto que é prestado aos falsos deuses, você vai perceber que nada se compara a Deus e a sua lei, a Deus e os seus mandamentos. Não há Deus como o nosso Deus, tão chegado como o nosso Deus, que ouve o seu povo quando o invoca. O povo que chama pelo nome do Senhor. Essa regra, ela mostra aí, é interessante que na sequência ele vai descrever isso, porque essa lei que é dada por Deus, ela é declarada no texto, irmãos, que não há nenhuma nação, veja o verso 8, que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como esta lei que eu hoje vos proponho. Que nação pode ter como essa? E aí, mais uma vez, ele entra com esse conceito: tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Veja como a lei, irmãos, ela começa a adentrar as entranhas. Ela não é apenas o aspecto externo da obediência, é o coração. A natureza daquele que liberta o povo. O legislador é supremo. As suas leis, elas não apenas julgam o homem externamente, mas julgam o homem internamente. E quando a lei é entregue, ele diz: apenas guarda, apenas, tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Não te esqueças do que vocês têm visto. Não te esqueças nada disso. Então, o verso 11 diz: então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens, escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Preste atenção no detalhe, irmãos. O modo como Deus liberta, o poder que liberta, revela que Ele é soberano e está e governa todas as nações, e todos os deuses estão subjugados, e Ele julga as nações com o seu poder. E Ele estabelece a sua lei, e ela é superior a qualquer lei. E mais ainda, o modo como Ele fala: vocês não viram, vocês ouviram sua voz. Você entende? O modo como Ele liberta o povo, o modo como Ele se comunica com o povo, tem implicações diretas no culto. É só você prestar atenção na sequência. Verso 13: então vos anunciou Ele a sua aliança que vos prescreveu. Os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra.
Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Veja, mais uma vez, o aspecto íntimo. Aí vem agora a implicação direta. Pois aparência nenhuma vis. No dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida. O que eu sou, o modo como eu libertei vocês e o modo como eu falei, diz o modo como vocês devem me adorar. Vocês não viram a aparência. Guarda o teu coração. Ele não está dizendo apenas, irmãos, não faça imagem de escultura, não. Guarda o teu coração. Não faça no teu coração imagem de escultura. Não faz no teu imaginário. Não faz uma imagem de Deus no teu pensamento. O que Ele é e o que Ele faz implica no modo como nós devemos adorá-lo. Deixa eu fazer não desmarcar aqui, não desmarque Deuteronômio, mas venha comigo para Atos. Deixa eu só lhe fazer um princípio de interpretação importante aqui. Veja, a lei não precisa ser repetida para que a verdade implicada do Antigo Testamento se mantenha no Novo Testamento. Não precisa. O princípio da interpretação diz isso, veja. Porque se fosse assim, nós teríamos não como batizar os nossos filhos, porque me diz um caso de batismo infantil no Novo Testamento. Você tem lá claramente um conceito teológico que desenvolve e você sabe muito bem disso. Bem, eu não quero discutir hermenêutica com você, mas eu quero lhe mostrar um detalhe importante aqui. Antes da declaração, não faça imagem de escultura, guarda o teu coração, ele faz uma afirmação: vocês ouviram, vocês não viram a aparência. Eu me lembro então, lendo Atos no capítulo 9, queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Sem desmarcar Deuteronômio, mas apenas um detalhe importante que eu considero aqui, a conversão de Saulo. A partir do verso 4 diz assim: e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, e é interessante, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Detalhe intrigante esse texto, né? Na leitura de Atos, você chama a sua atenção, vem à memória o que acontece em Deuteronômio. Exatamente por isso que nós não fazemos imagens da segunda pessoa da Trindade, pelo mesmo princípio de Deuteronômio. Vocês ouviram a sua voz, depois que ele foi assunto aos céus. Vocês não viram a sua aparência, vocês ouviram a sua voz. Então eu creio que eu posso concluir. Por isso, guarda o teu coração. Não faça imagem de escultura. Guarda o teu coração. Você entende que preste atenção nisso, irmãos, quando eu remodelo essas coisas, estou afetando a natureza da obra e do ser de Deus. Se a obra dele, o ser dele,
traz implicações para o culto. Mudar o culto significa que eu mexo com a natureza e a obra dele. Você imagina a seriedade disso? A gravidade disso? Como se não estivéssemos dando de fato glória a Deus, modo como Ele é, daquilo que Ele é e o que Ele faz. Voltemos o texto comigo para Deuteronômio, por favor. Vamos para Deuteronômio mais uma vez. Preste atenção como isso vai implicar em idolatria, a negação dessa verdade, na sequência do capítulo 4. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida, a forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Perceba, Moisés foi quem escreveu Gênesis, irmãos. E ele sabe a ordem da criação. O homem foi criado por último. A idolatria perverte a ordem da criação. O homem passa a ser o centro. Ele muda a ordem que ele registrou em Gênesis. Quando ele trata da idolatria, ele mostra como a idolatria faz. Ela põe a ordem de cabeça para baixo. Ela passa a ser centrada no homem. E ela torna o homem animalesco a ponto de adorar imagens. Guarda-te, verso 19. Não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército do céu, seja seduzido a inclinar-te perante ele. Perceba, ele termina com o sol, a lua, que são os primeiros a serem criados na ordem da criação. E o homem, o último, ele começa com o homem e termina com o sol e a lua e as estrelas. A inclinar-te perante eles e deis culto àqueles, coisa que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Isto é, o Senhor deu tudo isso a todos os homens, a criação deu para todos. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de fogo, de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. E agora preste atenção nisso aqui. Esse é um outro erro gravíssimo que se comete nos nossos dias. Na igreja presbiteriana, nós temos uma sarça. E está aqui a sarça, por sinal. Está aqui a sarça. E até uns dias atrás tinha uma pomba, representando a terceira pessoa da Trindade, que por sinal era quebra do mandamento do Senhor, era uma imagem, isso não deveria, e graças a Deus isso caiu. A nossa igreja então entendeu que não deveria ter e tirou. E alguns então que querem sempre estabelecer a ideia do caos, não é? Para dizer o seguinte: está todo mundo errado porque a sarça representa Deus. Então veja, como é que você põe a sarça e tira a pomba? Qual é o erro aqui, irmãos? Nunca a sarça foi designada para representar o ser de Deus, mas a igreja. Essa é uma expressão interessante, extraída aqui no texto de Deuteronômio. O Senhor tirou vocês da fornalha ardente, da fornalha de ferro, diz o texto. E é interessante, da fornalha de ferro do Egito. A imagem daquela sarça que ardia e não se consumia, exatamente no contexto de Deus chamando Moisés para que o povo que estava sofrendo debaixo do cativeiro por 400 anos fosse liberto. Israel estava dentro de uma fornalha e eles estavam queimando, mas o Senhor não os deixou ser destruídos, ele os arranca de lá. E é interessante que a imagem aqui é essa. O texto diz Israel, e veja a expressão: o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito. É essa a imagem do outro cativeiro babilônico, Medo-Persa, quando o Mesaque, Cedraque e Abednego foram lançados numa fornalha de fogo, e a quarta pessoa, o anjo do Senhor, estava ali com ele.
A sarça ardia, mas não os consumia. O Senhor está dizendo: ora, Israel, veja bem, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu tirei vocês com mão poderosa, vocês precisam confiar em mim, guarda o teu coração. É a mim que vocês devem temer, porque eu livrei vocês da morte. O Senhor tirou vocês da morte. Interessante que aí no finalzinho da sessão, no versículo 32, ele diz assim, em diante, do capítulo 4. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Preste atenção, nós estamos falando aqui da doutrina da criação e da redenção. Aí ele diz, desde os dias, preste atenção, agora, pois, pergunta aos tempos passados, vasculha a história, os tempos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus os fez no Egito, aos vossos olhos, a ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Você sabe o que vai acontecer no capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui ele vai construindo o argumento. Ninguém criou o mundo a não ser o nosso Deus. Ninguém libertou o povo como o nosso Deus. Ninguém tem lei como o nosso Deus. Ninguém fala como o nosso Deus. Não há outro Deus. A implicação é imediata. O Senhor é Deus. Entende, irmãos, aqui uma conclusão lógica no argumento, no verso 35. A ti te foi mostrado para que, a fim de que soubesse que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Ele é soberano. Ele fala e você não vê. Ele estende o braço e você não enxerga, a não ser o poder libertador. Ele declara a sua vontade e diz como deve ser adorado. Tudo isso que nós praticamos precisa revelar essa realidade aqui. Senão não há glória para Deus. Senão não glorificamos a Deus. Ainda na sequência do argumento, dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste suas palavras, porquanto amou teus pais, escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti
nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança como hoje se vê. Aí lá vem Moisés, o intérprete da lei. Por isso, hoje saberás e refletirás teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem, ti, teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre. Que vocês saibam que só o Senhor é Deus. Por que eu estou com esse argumento tão lá do capítulo 4 para falar no capítulo 6? Qual é o grande ponto? Porque nas tentações que Cristo foi submetidas por Satanás em Lucas, descritas em Lucas e Mateus, ele vai citar esse texto de Deuteronômio 6, onde Satanás vai dizer para Cristo, tomando-o, levando para o cimo do monte, disse: olha os reinos da terra, todos eles são seus, se você prostrado me adorar. Você entende, irmãos? O que está em jogo aqui é quem deve ser adorado. E quando nós não adoramos a Deus, nós estamos seguindo exatamente aquilo que Satanás insere na sociedade. E aí vem o outro princípio. Aí Jesus diz assim, é engraçado que Jesus diz assim: afasta-te, arreda, Satanás. Eu ouvi tuas mentiras, mas agora você tentou desonrar a Deus. Arreda, Satanás. Porque nenhum outro se deve adorar. Somente a Deus devemos adorar. Ele extrai isso exatamente desse texto. Do capítulo 6, verso 13 a 14. Voltemos lá para o texto, por favor, irmãos. Deuteronômio 6, verso 13 e 14, ele diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti. Não servirás a outros deuses. E aqui, entenda, aquilo que é dito ali em Lucas 4 e Mateus 4, você vai encontrar escrito no texto. Não, Jesus diz, somente a Deus. Porque somente a Deus. Veja, irmãos, a conclusão no capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A Ele somente se deve adorar. Porque Ele é o único Criador. Porque Ele é o teu libertador. Porque Ele foi quem te arrancou da fornalha de ferro do Egito. Ele é quem falou contigo. Ele é quem te deu tua lei, a sua lei. Ele. Por isso não há outro, é Ele. E quando nós adoramos a Ele, nós temos que refletir essa realidade, não imagens de escultura, não segundo a nossa imaginação, mas fazendo aquilo que está escrito na sua vontade, na sua lei, na sua palavra. Não dar honra ou não dar glória a Deus significa envolver-se numa tentativa de mudar que Deus é e a sua obra redentora.
Deixa eu caminhar para o fim. Aí outro texto que eu estou expondo, acho que é na igreja Romanos. E tem uma coisa que me chama a atenção em Romanos, é o termo glória, como ele é utilizado em Romanos. Ele aparece pelo menos 25 vezes no livro de Romanos. Deus criou todas as coisas e, segundo Romanos capítulo 1, você vai encontrar isso descrito quando ele está falando aos gentios. Ele diz: eles não lhe deram glória, eles não o glorificaram como Deus. Porque a criação revela que ele é Deus, a criação revela que ele tem todo o poder, mas eles não lhe deram glória. Qual é a consequência imediata? Eles adoraram a criatura no lugar do Criador. Você entende como que não glorificar a Deus? É irmão gêmeo da idolatria. Existem muitas coisas em Romanos que você pode falar sobre esse assunto, mas eu quero terminar dizendo um único verso a mais. O último verso de Romanos. Abra sua Bíblia lá, Romanos, capítulo 16. O último verso de Romanos. Ele diz assim: ao Senhor, a Deus seja a glória, por meio de Jesus Cristo. O último verso, Romanos 11, verso 24 e 25, se eu não estou equivocado, é isso? 26, 27, o último verso. É o último verso mesmo, né? Ele diz: ao Senhor, a Deus, seja o quê? Veja, ao Deus único e seja dada a glória. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Nunca um culto poderá ser para o louvor da glória de Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Se não for por meio de Jesus Cristo. Cristo resgata a glória. Ele restaura a glória do Pai. Impressionante isso. Por causa da minha glória, por causa do meu nome, Ele é quem nos justifica, Jesus Cristo. Ele quem nos santifica. Ele quem nos adota enviando o seu Espírito, o Espírito que nos faz chamar Deus de Pai. Ele quem cumpriu toda a lei. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ele que nos redimiu. Pela força do seu poder, Ele nos salvou. E somente por meio dele, a glória pode ser dada a Deus. Ao Deus único e sábio. As declarações de Moisés. O Senhor é o único Senhor. A Ele nós devemos adorar. Por meio de Cristo. Segundo aquilo que Deus é e o que Ele fez na obra da redenção. Você entendeu a lógica do princípio? E eu encerro trazendo aquilo que eu falei no início agora. Há uma íntima relação entre o que Deus é e a sua obra redentora, que é redimir um povo para si,
e o modo como esse povo adora a Deus. Adorar segundo a nossa imaginação é idolatria. Adorar a Deus juntamente com outros deuses é idolatria. Adorar a Deus por meio de imagens é idolatria. Isso não dá glória a Deus. Quão sério é mudar o culto ao Senhor? Que nós tiramos a glória dele, não dando glória a ele. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graça, Senhor, por esse momento precioso em que podemos refletir sobre a tua obra e a tua redenção. E as implicações daquilo que o Senhor é e faz na vida da igreja, no sentido do modo como devemos te adorar. Ajuda-nos, Senhor, a te conhecer, o que tu és e o que o Senhor fez para que possamos cada vez mais te adorar, não apenas externamente, mas guardando o nosso coração, para prestarmos um culto sincero e verdadeiro a Ti. Já glória é dada a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.